Aqui vamos falar sobre Enterprise Java Beans, os EJBs, para finalizar esse conteúdo de Java EE. Na verdade, a gente vai dar só uma repassada nisso, só meio por cima, a gente não vai chegar a fazer nenhum exercício, mas é para mostrar para vocês que existem as funcionalidades, que elas estão disponíveis e você pesquisando um pouquinho mais você consegue. Então, eu já comentei com vocês lá no começo da disciplina que o Java EE ele serve principalmente para resolver os nossos problemas de requisitos não funcionais. Porque os requisitos funcionais você desenvolve, né? As regras de negócio, as telas, os relatórios, as funcionalidades todas você desenvolve. Já os requisitos não funcionais, como por exemplo, persistência em banco. Como que eu faço persistência em banco? Como que eu trabalho com transações de operações, segurança, threads, paralelismo, infraestrutura? Tá? Para isso que existe o Java EE, para resolver esses problemas com várias APIs. Essa estrutura é complexa e volumosa, quer dizer, implementar tudo do zero é complicado. Imagine que você pense um dia, olha, eu preciso me comunicar com o meu software via rede, via internet, eu preciso criar uma API para fazer isso. Aí você criar a API do zero é ruim, é complicado. Então você usa Web Services e pronto, porque é uma API que está pronta, ok? O Java EE, então, é um conjunto de especificações, várias especificações para várias APIs. É um caminho sobre como implementar um software, não significa que você precisa só usar Java EE, mas ele é um caminho, ele tem todas as APIs que você precisa. Então, se você tem um problema com comunicação, com paralelismo, com segurança, o Java EE tem uma API para você. Com Java EE é possível alterar a tecnologia de infraestrutura sem maiores modificações no software, quer dizer, ele te dá baixo acoplamento. Isso é a parte legal do Java EE. Possui especificações para desenvolvimento web, como por exemplo serverless, JCP, JSF, que a gente já viu. Objetos distribuídos, EJB. Objetos persistentes, JPA, a gente trabalhou um pouco com Hibernate, mas são conceitos equivalentes. O JPA veio, essa versão do JPA de persistência do Java EE veio inspirada no Hibernate. Serviços de web, como por exemplo Web Services, né, e dos vários sabores de Web Services, segurança, transações e várias outras especificações. Objetos distribuídos. Então, EJB ou Enterprise Java Beans são os objetos que são mantidos pelos servidores, são controlados pelos servidores de aplicação e podem ser acessados através da sua aplicação de forma distribuída. Isso é uma parte legal. Quais são os benefícios do uso do EJB? Então, transações, ele é integrado com o JTA, que é a API do Java EE que faz transações, inclusive em transações remotas. Segurança, você consegue fazer autenticação e autorização de forma transparente, sabendo configurar, obviamente. Você tem acesso a objetos remotos, concorrência, persistência com JPA e integração de outras tecnologias, como por exemplo o JSF. O Java EE evoluiu bastante ao longo dos anos e hoje em dia ele é bem integrado com outras tecnologias. Basicamente, nós temos 4 tipos de EJBs. Nós temos os tipos Session Beans, que implementam lógica de negócio. Por exemplo, os beans que fazem acesso ao banco, os beans que processam as informações da tela para ter alguma ação no meu sistema. E eles são beans que podem guardar o estado entre uma transação e outra e não guardar o estado entre uma transação e outra. São os Stateless, Stateful e Singleton. E também temos os beans baseados em mensagens, o Message Drive Beans, cuja lógica de negócio é implementada através de mensagens assíncronas, isso é, você tem que implementar lá como se fosse uma fila de mensagens, na verdade isso está implementado já na API, e você tem um lado que fica produzindo informação e outro lado que fica colhendo, resolvendo, tratando essas informações através da lógica de negócio, que são os Message Drive Beans. Todos esses EJBs, você identifica eles através de anotações, @stateless, @stateful, @singleton e @messagedrive. Bom, os Session Beans são componentes EJB, basicamente são classes Java, Pojo, simples, com anotações específicas, aí depende do tipo do EJB que você quer, do tipo Session Bean que você quer. Esses beans representam regras de negócio e a parte legal é que o EJB Container, isso é, o pedaço do servidor que trata de EJB lá no servidor, né, administra esses componentes. Métodos públicos são considerados métodos de negócio, podem ser invocados. A gente tem 3 tipos, os stateless, que não mantêm estado. Por exemplo, eu quero ir no banco de dados, eu quero ir no servidor e quero retornar uma lista de clientes. Então, o stateless, eu não preciso manter essa lista entre uma transação e outra. Nesse caso, né?
Stateful, mantém o estado entre as requisições, como por exemplo um carrinho de compras. Se eu quiser implementar um carrinho de compras, ao longo das requisições eu preciso implementar a manutenção desses dados. E singleton, quando ele mantém somente uma instância durante toda a aplicação. Isso aí é aquele design pattern que a gente já conheceu do singleton. Vamos falar dos stateless session beans. São usados para implementar regras de negócio, podem ser acessados de forma local ou remota com algum tipo de configuração no servidor, tá? Não armazena informações entre uma requisição e outra, então toda vez que você invoca um método do stateless session bean, pode ser a mesma instância, mas pode ser outra instância. A operação tem que ser terminada em uma só chamada, por isso, porque ele não mantém o estado, então você tem que começar e terminar. É muito parecido com os nossos facades que nós fizemos, tá? Para declarar um bean como sendo stateless, eu uso a anotação @stateless. Exemplos: consultar dados de usuário, efetuar uma inserção, coisas que não precisam de uma nova requisição. Uma requisição só é resolvida. Quando o bean é local, você não precisa criar uma interface nem nada, você simplesmente anota como @local, nome da interface.class, ou nem precisa fazer essa anotação. Quando o bean é remoto, ele tem que ser acessível de outras máquinas, portanto você precisa fazer uma configuração no servidor e também você precisa criar uma interface com os métodos disponíveis. Aí você anota com @remote. Aí aqui tem um exemplo de uma biblioteca, aqui tem o método somar, o método subtrair. Eu quero transformar essa biblioteca como @stateless num stateless session bean, então eu uso assim. Se eu não falar nada, por default o bean é local. Para eu usar aquela biblioteca, basta eu usar a anotação @inject, ou JB antigamente, para injetar o bean. Lembra que eu falei lá quando a gente começou a falar sobre CDI, quando a gente começou a falar sobre JSF, eu falei sobre o CDI. Então, o @inject serve para o servidor manter uma instância de um stateless session bean disponível para você quando você precisar. Isso é, quando tiver o inject apontando ali. Então, o próprio container injeta a dependência correta, depois basta usar o objeto injetado, não precisa fazer new, não precisa fazer nada. Eu consigo usar esse @inject ou um stateless session bean em qualquer componente do Java, uma servlet, um manage bean, um bean qualquer, uma push, qualquer lugar. Essa é a grande sacada do Java EE atualmente. Aqui tem um exemplo de um manage bean, @named, request scoped, cálculos MB. Aí eu preciso daquela classe biblioteca. Então, o que eu faço? @inject nessa biblioteca. E veja que eu não precisei instanciar, não precisei fazer nada. Porque quando eu tiver uma instância de cálculos MB, esse inject vai estar preenchido e aí eu posso simplesmente chamar a biblioteca.somar. O ciclo de vida dos stateless session beans é bem simples, eles possuem somente 2 estados, isso é, não existente. Não pode atender chamadas, pois não foi criado ainda. E o pronto, que uma instância do bean foi criada e está pronta para atender as chamadas, as requisições. Dependendo da quantidade de requisições e parâmetros do servidor que você configura, o JB Container pode criar novas instâncias. Quando uma chamada é realizada ou uma requisição é chamada, uma das instâncias que se encontra em estado pronto, disponíveis, é selecionada para atender a requisição. Isso é, o servidor pode manter um pool de objetos disponíveis para evitar esse tempo de criação. Quando um bean está atendendo uma requisição, não pode atender a outras, claro. Ao terminar de atender uma requisição, volta ao estado pronto e pode atender outras requisições. Conforme o critério do servidor, ele pode destruir instâncias dos beans se eles não forem mais utilizados. Vamos aos stateful session beans. Então, os stateful session beans também são usados para implementar regras de negócio, mas em diferença aos stateless é que eles mantêm o estado conversacional, isso é, eles mantêm os dados entre uma requisição e outra. Não podem atender a qualquer cliente, quer dizer, se eu tenho uma instância que mantém o estado do meu cliente, aquela instância não pode atender a qualquer cliente, tem que ser exatamente aquele cliente, por conta da guarda do estado. Para eu criar um bean desse jeito, eu uso a anotação @stateful, e eu posso acessar também de forma local e remota, conforme a configuração do servidor. Tá? Um exemplo clássico, o carrinho de compras. Aqui eu tenho um stateful session bean chamado carrinho bean. Eu sei que ele é um stateful session bean porque eu anotei ele como @stateful. Por default, como eu não falei nada, por default, como eu não falei nada, esse JB é um bean local.
Aqui eu tenho uma lista, né, um hash set de produtos. Esse hash set de produtos vai ser mantido enquanto eu não remover esse bin do meu contexto do servidor. Então o stateful session beans ele está em um desses 3 estados, não existente, que não foi criado, não foi requisitado. Pronto, ele já está instanciado e pode atender a requisições. E passivado, quando ele está atendendo a requisições de um cliente, mas ficou um determinado tempo sem receber qualquer requisição. Então, o cliente pediu uma requisição para esse bin, foi atendido e voltou. Aí, passou muito tempo, esse bin não foi requisitado, mas ele está disponível para atender de volta aquele cliente. Portanto, ele pode ser armazenado em disco, né? Por isso que ele é chamado de passivado. Eu posso armazenar, o próprio servidor mantém isso para mim, para evitar a sobrecarga de memória. O EJB Container é responsável por remover a instância do bin, não sou eu que removo, não é o programador que remove. E o cliente é responsável por indicar quando que uma instância não é mais útil. Basta eu marcar um método com @remove. Depois que eu executar esse método, ele vai remover aquela instância. Vamos lá ao Singleton Session Bin. Então, o Singleton Session Bin existe a partir do EJB 3.1. O container EJB, quando ele disponibiliza um singleton EJB, ele só disponibiliza uma instância desse bin, por isso o singleton, tá? Porque ele segue o padrão singleton, padrão do projeto singleton. Compartilha dados transientes entre todos os usuários da aplicação, isso como é a mesma instância, todos os usuários da aplicação têm acesso ao mesmo dado, então tem que cuidar com o que coloca lá. Para isso eu uso a notação @singleton, também pode ser remoto ou local. Por exemplo, contagem de usuários, cache, dados compartilhados, coisas desse tipo. Implementação simples, @singleton, pronto. Essa classe aqui agora é um singleton e o container EJB, o servidor, vai me dar a mesma instância para sempre, para todo mundo que requisitar, vai me dar a mesma instância desse bin. O ciclo de vida é muito simples, o singleton pode estar num dos 2 estados, não existente e pronto, normal, como a gente já tinha visto nos stateless. Visto que é a mesma instância para todo mundo, então ele sempre vai estar, depois de instanciado, vai estar pronto. Message Driving Beans. Os Message Driving Beans são bins com a capacidade de processar mensagens em forma assíncrona, isso é, eles acessam uma fila de mensagens que foram enviadas por alguém. A classe anotada com @MessageDriving acaba sendo um MDB. Atua como um JMS Listener. Tá? JMS significa Java Message System. É o jeito que o Java implementa essa mensageria toda. Então, um MDB ele recebe e consome mensagens JMS e processa essas mensagens. As características desse processamento é ser assíncrona, quer dizer, quando alguém envia uma mensagem e coloca na fila, não há garantia de que vai ser tratado exatamente naquele momento, tá? Por isso é assíncrona. E segura porque garante a entrega de uma e somente uma mensagem. E essas mensagens, dependendo da aplicação que você está fazendo, claro, né, mas elas sempre favorecem o baixo acoplamento. A arquitetura JMS é composta pelas seguintes partes. JMS Provider, que é uma implementação do Java EE que suporte JMS, um servidor. JMS Clients são os programas ou componentes que produzem e consomem mensagens. Por exemplo, um MDB seria um JMS Client. Alguém que produz e coloca uma mensagem na fila também é um JMS Client. Mensagens, que são objetos de comunicação entre os dois JMS, quer dizer, o que trafega entre um produtor de mensagem e um consumidor de mensagem é uma mensagem. E objetos administrados, são objetos JMS pré-configurados para uso dos clientes, destinos, fábricas de conexões, Connection Factory, são os objetos que estão disponíveis lá do JMS, tá? Então, esses são os componentes que fazem parte da arquitetura de mensageria do Java. Quando você envia mensagens, tem basicamente 2 estilos. O estilo ponto a ponto, quando você tem emissores, receptores e filas. Cada mensagem tem somente um consumidor. Cada mensagem é endereçada a uma fila específica, fila com várias mensagens que esse consumidor específico recebe. Os receptores retiram suas mensagens de filas específicas, quer dizer, não é de qualquer fila que ele retira. E as filas guardam todas as mensagens até que elas sejam consumidas ou que elas expirem, se você determinou a expiração. E o estilo publicação e inscrição é quando os emissores enviam mensagens para um tópico.
que daí pode ter, ali naquele caso, pode ter mensagens de vários emissores e vários consumidores podem consumir daquele tópico. Então, um tópico pode ter vários assinantes, que são os consumidores. Os BINs podem se inscrever, nesse caso, assinar tópicos. Os tópicos guardam as mensagens até que sejam consumidas e o BIN precisa estar ativo para consumir as mensagens do tópico. Então, veja, ponto a ponto é quando você endereça para um consumidor e publicação e inscrição é quando você coloca num tópico e espera que algum desses BINs, desses consumidores, resolva a minha mensagem. O consumo da mensagem pode ser de duas formas, síncrona ou assíncrona. Então, um consumidor explicitamente obtém uma mensagem invocando o método receive, quando ela é síncrona, e o receive bloqueia até que a mensagem seja obtida, ou dá timeout se a mensagem não chegar em um determinado espaço de tempo. Já de forma assíncrona, uma aplicação pode registrar o que a gente chama de message listener. Isso é, uma classe que fica escutando quando chega a mensagem, né? Um consumidor de mensagens. Sempre que uma mensagem chega, aí o método onMessage desse message listener, ele é invocado. Então veja, você deixa o bin lá. Se ele for um message listener, chegou a mensagem, executa o onMessage. No Java EE, os MDBs funcionam como message listeners. Então os message drive bins são message listeners. O ciclo de vida de um MDB possui dois estados, não existente e pronto. Então, no não existente, ele ainda não foi instanciado e não pode receber requisições ou mensagens, tá? E pronto, quando ele pode responder a mensagens. Então, quando uma mensagem chega, ele executa o método onMessage. Aqui tem um exemplo super simples, tá? Eu coloquei um message bin anotado com @messagedrive que implementa o message listener. No momento que ele implementa o message listener, eu tenho que implementar o onMessage. E aqui dentro eu tenho acesso à mensagem. Então, sobre EJB é isso, pessoal. A gente não ia se aprofundar mesmo, era para vocês terem uma ideia das funcionalidades disponíveis. Qualquer dúvida, entre em contato.